Introdução ao grego koiné. Primeiro, eu gostaria de falar da importância dessa língua. Vocês devem reconhecer essa pedra, a pedra de Roseta. Essa pedra foi encontrada por Napoleão Bonaparte, e quando eles encontraram essa pedra, eles não perceberam toda a dimensão que tinha ali, todos os detalhes. Eles sabiam que era algo muito importante, mas eles não conseguiam decifrar. Até que foi decifrado, né? Foi percebido que aqui tinha 3 línguas. Acima, como vocês podem ver aqui, os hieróglifos do Egito, tá? Depois, essa segunda língua aqui é o demótico, e a terceira é o grego. Aí, imagine só, você tem uma pedra com 3 línguas. Se você sabe uma, você vai conseguir entender a outra, e foi isso que foi feito. De acordo com os estudos, depois de decifrar todos esses detalhes aqui, foi começado com os nomes, né? Eles começaram a entender os nomes dos reis e tudo mais. Ali era uma história que estava sendo contada. E aí, os hieróglifos do Egito, né? Eles foram compreendidos, e depois disso, toda a história egípcia ficou clara. Então, perceba como é interessante o conhecimento das línguas, especialmente do grego, tá? E para nós, aqui no Brasil, qual é o benefício de nós estudarmos as línguas clássicas? Tá aí o grego, o latim. Por que eu coloquei o latim também? Porque quem gosta de línguas vai se interessar pelo latim. Olha aqui algumas conclusões. Primeiro, que você vai aprender com mais facilidade as línguas indo-europeias. Por exemplo, francês, espanhol, italiano, inglês, alemão, russo, sueco, croata. Então, se você está aprendendo grego, está aprendendo latim, você vai conseguir entender essas outras línguas de uma forma muito mais fácil. É como se você quisesse aprender cada uma delas, e o português é uma cidade, o francês é uma outra cidade, o espanhol outra cidade, e cada uma dessas línguas é uma cidade, e elas estão distantes, algumas um pouco mais próximas. E você tem que ir a pé. Então você vai, passa por uma, e você estuda e percebe que está sempre ali nos arredores. A não ser que você entre dentro da cidade para morar lá, e aí você vai conseguir aprender, né, com mais facilidade. Agora, se você aprende latim, se você aprende grego, você vai para essas mesmas cidades voando, você vai de avião, e você consegue entender com muito mais facilidade. Outro benefício de estudar grego é mais facilidade em matemática, tá? Terceiro, compreender com agilidade o significado de certas palavras. Muitas palavras no português, no inglês e outras, elas são baseadas no grego. Então, quando você ouve, você remonta, não é, o radical, e aí você entende, mesmo que você nunca tenha ouvido aquela palavra, tá? E outra, você pode criar termos, né? Você quer fazer alguma coisa, quer criar novos conceitos, então você pode usar essas línguas. Olha o que Martinho Lutero disse a respeito do estudo do grego. Ainda que o Evangelho tenha chegado até nós através do Espírito Santo, é inegável que tenha vindo também por meio de idiomas, e tenha sido conservado e divulgado valendo-se deles. Tanto quanto apreciamos a palavra de Deus, tanto devemos nos esforçar também para aprender esses idiomas, porque não foi em vão que Deus decidiu transmitir as suas escrituras nessas línguas. Se Deus não desprezou esses idiomas, mas os escolheu dentre todos os outros, para que neles fosse escrita a sua palavra, também nós deveríamos honrá-los acima de todos os outros. Certa vez eu estava lendo sobre o interesse de Martinho Lutero sobre as línguas originais, e ele dizendo assim, que na época dele havia tantos recursos
que as pessoas não tinham desculpa para estudar os idiomas. Agora, imagine só, nos nossos dias, com a quantidade superior de recursos para estudar. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns recursos, né? Algumas gramáticas, aplicativos, né? Sites onde você pode encontrar, escolas. E eu digo para você que é uma alegria poder estudar essa língua e estudar a Bíblia em profundidade. Qual é a diferença entre exegese e exegese? A exegese é quando você retira o conteúdo, né? Você retira o conteúdo daquele texto, você analisa o texto, você vai tentar entender o que o autor escreveu ali, qual era o sentido original, qual é o sentido original para aquelas pessoas. Então, isso é exegese. Você extrai, certo? Agora, exegese já é diferente, porque você quando lê um texto, você lê com tanta rapidez e despreocupação que você introduz ali o seu pensamento, as suas ideias, certo? As suas interpretações. Aqui o texto não estava falando nada daquilo, mas você colocou ali, porque você está no século XXI e você acha que tem esse direito de colocar. Mas, e você sabe, existem muitas pessoas que fazem isso, eles leem um texto, algumas sabendo que estão fazendo isso, outras sem perceber. Eu já vi casos de pessoas que eu pedi para ler um texto e eu disse, o que você entendeu? Ele não leu rápido, quer dizer, não leu com cuidado e já foi dizendo alguma coisa. Então, esse tipo de interpretação, ela não nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Então, aqui está o ponto principal do nosso estudo de grego, que é compreender a palavra de Deus, compreender o que Deus queria dizer e quer dizer para todos nós. Muitos de vocês já devem ter ouvido a respeito da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, a maior parte em hebraico. E 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo, os judeus que moravam em Alexandria, né, eles moravam em Alexandria, eles, então, decidiram traduzir a Bíblia para o grego, certo? Aí, você sabe que, com o avanço do Império Macedônico, né, o Império Grego, a língua foi se expandiu, então era então a língua da época, era a língua internacional. Então era necessário que as escrituras judaicas também estivessem ali. Interessante que em Alexandria tinha uma biblioteca enorme, muitos livros eram trazidos para lá, ah, e esse aí, o principal é a Bíblia Sagrada, nós sabemos disso, e nós tivemos essa bênção, e não somente nós, mas eles lá, especialmente os discípulos. Jesus e os discípulos, né, usavam essa Bíblia. Especialmente Paulo. Paulo usava a Septuaginta quando ele lia, tanto que se você for fazer um estudo mais aprofundado do Novo Testamento, você vai ver que muitos dos textos eles foram citados da Septuaginta, tá? Paulo vivia pregando, e nós vamos estudar sobre Paulo, as viagens de Paulo, e ele vivia no mundo greco, né? No mundo grego, greco-romano, e as pessoas falavam grego, tá? Em alguns momentos, logicamente, quando estava em Israel, ele falava em aramaico, como nós vemos ali em Atos 22, mas a maior parte era grego. Então, você vê aí, e hoje nós temos a Septuaginta. Eu paro aqui para falar sobre a Septuaginta porque a maioria das pessoas não dão valor, né? Mas eu lembro de um professor, o professor Milton, e ele dizia que se você passar 1 hora estudando a Septuaginta, vale mais do que você passar o dia inteiro estudando comentários bíblicos a respeito do Novo Testamento. Então, estudar a Septuaginta é uma bênção e vou mostrar para vocês no final um exemplo.
Vamos partir aqui para o principal, né, o pontapé inicial do estudo do grego, que é o alfabeto, tá? Vamos entender aqui como foi que o alfabeto se desenvolveu. Veja que interessante aqui. Começando aqui pelo fenício, né? Você vê esses desenhos, né, que eles faziam. Eu lembro de uma aula que eu tive sobre isso, né? Que eles faziam os desenhos que pareciam com animais, pareciam com casas, pareciam com as coisas que eles tinham, né, que eles usavam, né? E assim eles foram desenvolvendo a escrita. Depois virou esse alfabeto grego. Olha como esse A, se você dobrar ele, né, levantar ele, parece que é um A deitado, né? E aí depois nós temos o alfabeto latino, tá? O alfa e o ômega. O alfa e o ômega. Você já deve ter visto na Bíblia, lá em Apocalipse, quando Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, grego, e o ômega, a última letra. Vamos aqui, é, vamos aqui estudar, vamos aqui ver as letras, né? As letras maiúsculas, né? Chamadas de unciais, tá? Esse aqui é o A, né? Igual ao nosso, que é chamado de alfa, e ela é pronunciada como esse A, de cara, o A, alfa. Isso aí já é mais conhecido. Beta, segunda letra I, beta, pronunciado como barba, né? Barba, B, barba. O gama, gama, tá aí, terceira letra. G de gato. O delta, delta também é muito conhecido. O epsilon, epsilon. O zeta, zeta. Tem até uma musiquinha, depois eu posso cantar para vocês a musiquinha, como é que fica. O eta, eta, pronunciado com E de elefante. Teta, teta, pronunciado como o TH do inglês, think. Ah, o iota, de igreja, I de igreja. Kappa, lambda, o L aí, parece um V, não é? De cabeça para baixo, mas é um lambda, lambda. L de laranja. M, que é o mu, M de morno. Nu, nu, navio, N de navio. Xi, xi, pronunciado aqui como X, né, de táxi. Ômicron, ômicron. Pi, pi também é muito conhecido. P de pobre. O row, essa letra é interessante que parece o nosso P, né? Parece o nosso P, mas ele é um R, row. Com o tempo a gente vai se acostumando com isso, tá? No início, quem está aqui pela primeira vez vendo o alfabeto, diz, meu pai do céu, como é que vai ser? Não, calma, que você vai pegando aos poucos, você vai ouvindo, inclusive eu vou falar sobre isso, da gente também ouvir o áudio da Bíblia, né? Sigma, o S aí, Tau, T de triste, o Y, U de urubu, U, Y. Esse Y, às vezes, ele é pronunciado como I, né? Tinha uma professora que ela não gostava quando eu pronunciasse como I, mas algumas vezes ele é pronunciado como I, mas vamos ficar aqui como U mesmo, Y, ah, Fi, fino, Ki, né? Pronunciado como CH de bar, Psi, psicologia, e o ômega, pronunciado como esse U fechado, né? Old, tá? Então aqui estão as letras, né? As unciais, que são as maiúsculas, e as minúsculas. As minúsculas são mais bonitinhas, né? Você vê aí.
alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. Nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Então, a música que eu ouvi é assim, ó. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. Nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Então, se você cantar essa música, tem na internet, você for cantar essa música, você vai gravar a ordem das letras. Por que que você vai precisar da ordem das letras? Ah, quando você for para o dicionário, certo? Você for para o dicionário, se for um dicionário físico, então você vai precisar da ordem das letras. Se for virtual, você pode digitar e é mais fácil. Mas é muito bom ter a ordem das letras, certo? Se você gostar também do áudio da Bíblia, tem um aplicativo nas plataformas digitais aí, Bible ES, é um aplicativo vermelho. Eu esqueci de colocar uma foto dele aqui, mas é bem fácil. Bible, Bible.es. Você baixa esse aplicativo, você vai ter o áudio da Bíblia em vários idiomas, inclusive grego. O Antigo Testamento, né, que é a Septuaginta, e também o Novo Testamento. E aí você vai ver que eles vão usar o alfabeto, né, como números, né? Que fale alfa, beta, gama, delta, vão falando assim. E é interessante você saber a ordem do alfabeto. Então, aqui vai lhe ajudar muito se você parar um pouquinho, certo? Se você está aqui pela primeira vez, para aqui, tenta fazer uma forma de memorizar isso aí. Existem várias formas de memorizar. Primeiro, essa forma da música. Outra forma também é você, você deve ter ouvido falar sobre aquele método mnemônico, onde você escolhe um ambiente onde você conhece muito, por exemplo, um caminho do caminho da sua casa até a escola, da sua casa até a igreja, um lugar assim muito conhecido. As pessoas que gostam de memorizar, eles usam isso. Então vamos lá, você pega ali, saindo da sua casa, tem um alfa. Aí você imagina ali alguma coisa que parece esse som, alfa. Aí depois, em outro ponto, você vai marcando os pontos e vai colocando beta, gama, delta. Assim você vai conseguir memorizar o alfabeto grego. Pentateuco. Pentateuco. O que é o Pentateuco? Você sabe, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Penta, vem aí, penta, né? Esse pentágono, aí, e foi colocado esse nome depois da tradução ali de Jerônimo, né? Então, no latim. Tá aí, os 5 primeiros livros de Moisés. Aqui está um texto como ele realmente ficava escrito, sabe? Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia como era diferente. Você já deve, talvez deve ter visto na internet, talvez não, mas era assim, certo? Eles não usavam espaço, né? A pontuação está aí. Vocês estão vendo aí, tem alguns pontos, a pontuação está aí, que senão ia ficar muito difícil. Mas está tudo junto. Só que, assim, como era um texto conhecido, né, um texto muito conhecido, e eles, né, usavam muito, então eles conseguiam fazer e conseguiam ler. Por exemplo, aí, ó, bem no início tem o N, né, ó, N. Eu não sei por que que não está conseguindo ver o cursor aqui para eu apontar aqui, mas no início, a primeira linha, N, depois tem um Azinho, arque, N, arque. Enrologos. Logos. Eu vou parar aqui porque você não, pastor, você está maluco. Não, não é maluco, é porque o texto já é conhecido. Esse texto de João 1 é o mais conhecido de toda a Bíblia grega, né, do Novo Testamento. Mas eu vou colocar aqui como é com as letras minúsculas, para você ver como é bem melhor, tá? Olha aí. O mesmo texto,
Só que agora eu estou usando uma outra Bíblia, que é a Bíblia agora moderna, né? É, é o Novo Testamento Interlinear Analítico Grego-Português, de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Esse livro é maravilhoso. Eu tenho ele aqui na biblioteca e você vai ver aqui como ele é fantástico. Primeiro, interlinear. Eu amo Bíblia interlinear, porque com a Bíblia interlinear você não precisa ir no dicionário. Mas é bom ir no dicionário porque você vê as outras nuances, né? É muito bom ir no dicionário. Mas aqui, para quem está começando, é legal porque você já tem a tradução ali. Olha aí, olha. En arque. E aí embaixo, né? Não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que não. Embaixo você vai ver a tradução, né? Arque, princípio. Você consegue comprar esse livro pela internet, certo? Essa Bíblia. En ho logos, tá aí, logos. Kai ho logos en proston theon. Kai theos en ho logos. No lado direito vai ter uma tradução, certo? Uma literal. Do lado esquerdo, você vai ter aqui as declinações, as conjugações, né? Você vai ter detalhes de cada uma das palavras. Isso é fantástico, certo? Na minha época de estudos do seminário, eu não tinha isso aí. Tinha o Bible Works, né? Mas você não podia levar isso para a escola, né? Então, é, ele vai dizer ó, se é substantivo, se é verbo, se é primeira pessoa, se é terceira, entendeu? Os modos, vai dizendo tudo isso aí, porque você vai precisar. Eu vou falar mais sobre isso até o final da aula, mas você vai precisar dessas informações quando você tiver que decidir algumas coisas da sintaxe, né? Da interpretação do texto, qual é o início da frase, qual é o final da frase, que você vai entender que o grego ele é mais livre, ele não a ordem das palavras não é muito rígida, certo? Como o português ou o inglês, ou outras línguas. O grego ele consegue colocar o verbo, por exemplo, no início ou então no final e você consegue compreender completamente como é que funciona. Geralmente é mais para o final. Ah, mas você está vendo aí como é que é o texto, né, do Novo Testamento, tá? Aconselho você a ter esse livro, aconselho você a ter essa Bíblia. Tá aí a capa dela. Eu aconselho também essa gramática. Nós não vamos ter condições de falar de todos os assuntos da gramática grega, certo? Porque demoraria muito tempo, né? Geralmente é um semestre, às vezes 2 semestres, que a gente passa estudando a língua, e graças a Deus tem muita coisa na internet aí que vai poder te ajudar. Então, essa aula é só uma introdução para você que não tem muita base na língua, para você poder entender como é que você vai começar o seu trabalho. Então, quem já passou por esse início, pode te indicar algumas coisas, como é esse caso aí. Essa gramática, ela é muito legal, porque ela não sobrecarrega você com os termos, não é? Com os termos da gramática, porque muita gente não gosta de gramática porque é muita coisa nova, né? Muita explicação de todos os detalhes e tal. Aí você chega para uma língua que já não é tão simples assim, para você entender completamente todos esses termos, aí é um pouco, você fica sobrecarregado, né? Então, por que eu gosto dela? Ela é mais simples, tá? Eu vou mostrar aqui uns exemplos. Primeiro, uma das primeiras partes que ela vai falar é mostrando as palavras que nós já usamos, nós já conhecemos do grego. Então, veja aí, algumas palavras que a gente já conhece. Apóstolos, apóstolos, que é apóstolo. Tronos, trono, olha aí. Profetes, que é profeta. Christos, que é Cristo.
Olha aí, 4 palavras você já tem de grego e você talvez não sabia, né? Alguns já sabiam, mas muitos não tinham noção que vinha do grego. Olha aí outras palavras. Theos, muito conhecido, Deus. Você, olha aí, vem a palavra teologia vem daí. Teologia. Logos, que significa palavra, tá aí teologia, lógica, as palavras que são derivadas. Antropologia, tá? Homem. Arque, princípio. Então aí nós temos a palavra arqueologia. Grafo, escrevo. Gráfico, parágrafo. Tem também caligrafia. E se você vê cali é bonito, né? E grafia é escrito. Então, caligrafia é você ter uma escrita bonita. Lembra que a gente fazia isso quando era criança? En, que é enfim. E fos, significa que formou a palavra fósforo, né? Também foto, palavra foto, fos. Então, aí algumas palavras que nós já conhecemos, já estão no nosso vocabulário, e a gente talvez não tinha dado conta que era do grego. Essa gramática também, ela vai fazer uma transliteração, né, das palavras, como que você vai pronunciar, certo? Como que você vai pronunciar? Existe uma disputa, né, entre os eruditos se a pronúncia deveria ser erasmiana ou então a moderna, né? É tanto que você que gosta de áudio, tá? Você vai perceber que quando você entrar na internet, no YouTube ou em outro site, você vai ter é, a Bíblia com o áudio moderno e a Bíblia com o áudio erasmiano, que é a melhor. Eu digo que é melhor para quem está estudando, né? Para quem está começando. É melhor você pegar esse áudio do Erasmo, na pronúncia erasmiana, porque a ideia deles é pronunciar tudo que está ali, tudo que está escrito, do jeito que está escrito, eles pronunciam, certo? Por exemplo, en arche, en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Se fosse na pronúncia moderna, acredito que quando fosse ali no cai, ele não diria cai, ele diria que. Aqui não tem nenhuma palavra com autós, né? Que é ele, autós, aute, ela, mas no moderno eles vão falar afti, em vez de dizer autós. Então imagine só, aute, que é ela, o pronome, né? Ele vai dizer auti, afti, por exemplo, autoi, que é eles, né? Eles vão dizer também afti. Então, é tudo afti, afti. Então, se você está começando, isso vai embolar muito a sua cabeça. É por isso que eu recomendo mesmo o Erasmiano, certo? Outro detalhe sobre o áudio é que você vai encontrar alguns aplicativos com a Bíblia já com o grego moderno. Então, esse grego moderno não nos ajuda a entender a Bíblia, que é diferente, tem muito, quer dizer, não muito, mas são significativas as diferenças. Se você quer estudar o grego koiné, que é o grego comum, essa palavra koiné significa comum, não é? Não é o grego clássico. Então, você vai precisar, da Bíblia mesmo, do Novo Testamento, né? Allen, né? Versão 28, né? 27, sempre estão atualizando, né? A última a que eu tenho é a 28. Na época do Salt, eu acho que era 26, né? Já faz quase 20 anos. Então, por que eu estou falando do áudio? É importante o áudio, pelo menos para mim, eu acho importante,
porque você vai criar um som correto, né? Apesar de que muitos professores eles não ligam muito com a questão do áudio, né, na hora de você pronunciar. Só que eu queria abrir aqui o coração para vocês, dizendo que é, existem algumas abordagens, né, para o estudo de idiomas que vai basear-se somente na gramática. E eu vejo que a maioria dos professores são assim. Eles baseiam na gramática e vão lá, aprendem todas as partes da gramática, você entende tudo. É, só que, infelizmente, a maioria dos alunos, eles não conseguem aprender. É tanto que a turma começa enorme, no final, se disser assim, quem quer ir embora, vai a maioria, fica só poucos, porque é complicado, né? Mas, se você, e aqui vem um conselho, se você pegar e for usar o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento em grego, né, a Septuaginta, usando o áudio dele, como se você estivesse aprendendo uma língua moderna, que hoje, pelo fato de nós termos tanta tecnologia, você vai aprender mais rápido. É, e é isso que eu estou fazendo. O que que eu estou fazendo? Quando eu tenho um tempo para estudar o grego, eu pego, coloco o áudio, né? Por exemplo, Mateus capítulo 2. Eu leio bem em português, eu sei o que está lá, e agora eu vou ouvir em grego e olhando o texto, que aí eu vou tentando memorizar, como se estivesse aprendendo uma língua moderna mesmo. E aí, isso está me ajudando. E aí é um conselho que eu dou para você, usar o áudio, que isso vai ser muito, muito legal. Já existem pessoas que estão falando grego antigo na internet, pode procurar, grego antigo, pessoas falando, você vai encontrar. Essa forma está ficando mais fácil de você aprender o grego, tá? Agora, talvez você esteja aqui e você não queira aprender tudo, né, do grego. Talvez você não tenha tempo para para pegar todas as palavras, né? Você não gosta muito de idiomas, mas você quer se aprofundar no estudo da Bíblia. Então, você vai precisar ter essa noção que nós vamos dar agora, a partir de agora, essa noção da gramática e usar as ferramentas que existem hoje para que você estude a Bíblia usando os originais, mesmo sem saber a fundo da língua, tá? Então, vamos lá. Aqui algumas palavras, né? Arque, princípio, logos, era, para você poder traduzir aquilo ali. Vejam aqui as conjugações e as declinações, tá? As conjugações são dos verbos, tá? E as declinações são dos substantivos. Aqui a gente tá entrando mesmo na gramática. Eu não vou ter tempo de falar sobre todas as coisas, como eu mencionei, mas só para vocês terem uma ideia como é a língua, né? Como é a língua. Por exemplo, do lado esquerdo, você vai ter aqui ó, uma pessoa, no singular. No lado direito, vai ter o plural. Veja como essa gramática ela é bem legal. Colocou, em vez de. Ele podia ter colocado só assim, singular, mas ele colocou assim, uma pessoa. Do lado direito, mais de uma pessoa. Inclusive, olha que detalhe, essa gramática, ela tem o áudio. Como assim, pastor? O áudio da gramática, eles lendo para você. E ainda fala assim, pare a fita agora, não sei o quê, agora você vai estudar essa lição. É muito legal, por isso que eu estou incentivando aqui vocês usarem essa gramática. Então, tá aí, Lego. Lego. Você percebe quando ele diz, na primeira pessoa do singular, né? Digo, eu digo. É até mais fácil você decorar essa primeira pessoa do singular, porque, ó, lego, digo. Então, a primeira pessoa do singular tá aí. Ela termina com um ômega, certo? No presente, né? Existem, e aqui nós não vamos ter tempo de falar tudo, mas existem outros tipos de verbos, né?
Como, por exemplo, no português tem terminações, por exemplo, terminando com AR, cantar, descer, dormir, né? Terminações diferentes. Nem todos são com terminações AR, né? No grego também. Você vai ter alguns verbos em mi, certo? Terminando em mi, tá? É, e assim sucessivamente, tá? Então, lego, primeira pessoa do singular, legeis, segunda pessoa, legeis, legei, terceira pessoa. Do lado direito, você tem aí mais de uma pessoa. Legoman, legoman. E geralmente vai ter um M aí. Geralmente vai ter um M quando for na primeira pessoa do plural, certo? Legoman, legete. Segunda pessoa do plural, lego sim. Eles dizem. Lego sim. Eles dizem. Ah, eu não sei porque eu não estou conseguindo colocar aqui. Deixa eu ver. Ah, eu vou deixar assim, ó. Eu vou deixar a tela assim para que eu possa passar o cursor, certo? Então tá aqui, ó. Lego, digo, legeis, tu dizes, legei. Ele diz, legomen, dizemos, legete, dizeis, vós dizeis, ou vocês dizem, lego sim, eles dizem. Então está aqui a primeira conjugação, é a que a gente vai mais ouvir, né? Mais vamos ver ali na Bíblia, tá? Agora, vamos para os substantivos. Isso aqui é uma introdução bem simples, né, da gramática, mas isso vai dar uma ideia para você. Olha aqui, ó, no singular, essa aqui é logos, é a palavra. Significado dessa palavra é palavra, né, redundância aqui. Logos, singular, certo? E aqui plural, hoi, logoi. Agora, veja como é que você faz um plural com o e o i. Geralmente, olha que interessante. Geralmente a gente demora um pouquinho para pegar essa ideia aqui, certo? Porque se você fosse sem nenhuma explicação e olhasse essa palavra logos, você ia pensar que aqui é um plural, porque termina em S, né? Mas não, é o singular. E aqui que é o plural, certo? Mas eu vou dizer para vocês que você tem esse susto no início, mas de tanto você ver, de tanto você olhar, você esquece essa questão de português, se você entra na língua e você vai pegando as nuances, né, as diferenças dela, tá? Aí aqui você tem ton logon, a palavra. A tradução é a mesma, mas a forma é diferente, certo? A forma é diferente. Isso aqui eu vou explicar mais tarde, porque lembra que eu falei sobre as frases, né, as orações em grego, que eles conseguem embaralhar a frase, colocar uma coisa no início, outra no final, e você tem que traduzir de uma mesma forma? A ordem não vai alterar muita coisa. Por que que eles conseguem fazer isso? Porque cada uma das palavras, quando é sujeito, certo? Ela vem de um jeito. Quando é predicado, vem de outro. Então, eles têm um código. E esse código está aqui. Está aqui. É o finalzinho aqui, ó. O finalzinho da palavra, certo? É que vai determinar. O artigo que está aqui na frente ajuda, certo? Muito. Especialmente quando tem as são palavras de terceira declinação, mas nem sempre ele está lá. Você não pode ficar se confiando que ele vai estar sempre. Não, ele não vai estar sempre lá. Então é melhor você olhar para o finalzinho aqui da palavra. E veja, toda língua que você vai aprender, você tem que prestar atenção.
tem que prestar atenção no que você está fazendo ali, né? É, e aí você vai prestando atenção. Quando você notou uma coisa diferente, opa, aquilo ali, o seu cérebro vai gravar aquilo ali, percebeu? Então, se eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas você vai perceber, ó, hologos, isso aqui é sujeito. Se essa palavra tiver assim, hologos, no final da frase, é o sujeito. Não importa o lugar onde ele esteja, certo? Por isso que quando a gente tinha aula de grego, o professor perguntava, isso aqui, cadê o antecedente? Não sei o quê, para você fazer a conexão, né, do que estava relacionado, tá bom? Aí tem aqui, tu logo da palavra, certo? Esse aqui chamam de caso genitivo, certo? Aqui é o nominativo, esse aqui é o acusativo, aqui é o genitivo, e aqui é o dativo. Mas esses nomes você não precisa se preocupar com eles agora, não. Só precisa entender a ideia aqui, né? Quando você tiver isso aqui, ó, to logo, logo, entendeu? Se tiver com esse com o iota, esse iota aqui é o que dá mais o sinal do dativo, certo? Ah, aí você vai entender, é com a palavra, para a palavra, é assim, nesse sentido. E quando tiver no genitivo, né, que nem sempre é esse U aqui, isso aqui é só no singular, né, e no masculino aqui, no caso da primeira declinação. Aí você vai ter esse sentido de posse, sabe? Você, é dele, pertence a ele, tá certo? Aí aqui vem por plural. Hoi logoi, tus logos, ton logon, tois logos. Isso aqui, eu tentei decorar, certo? Mas eu vi que a melhor forma de você aprender isso aqui é você entrar na Bíblia e começar a ler. Eu vou mostrar para vocês como é que eu leio a Bíblia em grego, tá? Eu estou mostrando aqui esse site, é o site do Instituto Israelense, Israel Institute Biblical Studies. Nesse site aqui, eu fiz uns 3 cursos, mais ou menos, há muitos anos atrás, quando eu fui entrar no mestrado, que era de grego e de hebraico, certo? Era hebraico 1, depois hebraico 2, e grego, o grego 1 e 2. Aí o que acontece? Na verdade, o hebraico eu fui logo para o 2, que aí já sabia algumas coisas, então eu fui logo para o 2. Então, esse instituto aqui, você consegue fazer online, aula de hebraico online. Hoje, você consegue ter aulas assim, com muita facilidade, tá certo? Olha aqui um exemplo do caso nominativo. O nome já diz, ó, nome, é o sujeito, né? É o sujeito. Olha o que diz, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Gênesis 2:1. Kai sinetelestesan, ho uranos, kai hege, kai pas ho cosmos auton. Kai synetelestesan. Synetelestesan. Essa palavra é grande, mas de tanto você ler, você vai percebendo que, assim como o alemão, né, e outras línguas também, eles têm muitas palavras compostas, certo? Muitas palavras compostas. E aí, com o tempo de imersão, né, que você vai ter, você vai vendo que as preposições aqui é sum, tá junto, teles, tele é fim, e esse aqui é outra conjugação, né, do passado, né, auristo passado, passivo. Ho uranos, tá vendo aqui, ó, uranos, com aquela mesma terminação, né, ge e cosmos. Eu vou mostrar uma tabela para vocês, para vocês entenderem como que vocês vão ver esses padrões do finalzinho aqui, ó, certo? Assim foram acabados os céus, a terra e todos os seus
seus exércitos. Mas, pastor, mas se está no final, como é que é substantivo? Como é que é nominativo? Se você colocasse os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Entendeu? Agora vamos ver aqui no caso acusativo, que é o é, do predicado, né? Não é mais sujeito, agora é predicado. Só que as palavras são as mesmas para você entender como é que muda. Que você com o tempo, não é de uma hora para outra, Isso aqui embola muito a cabeça de muita gente, mas eu estou mostrando só uma ideia para você ver que você vai ter que prestar atenção ao finalzinho das palavras, certo? Às vezes no início também, é melhor prestar atenção logo em tudo logo. Mas aqui nesse caso, quando é os casos, você definir os casos, você tem que prestar atenção ao final. Então, ó, en arche poes en hoteos, ó, no princípio criou Deus, ton uranon, olha como já mudou. Lá era houranos, né? Tengen, lá era rege, né? Kai rede gen, en aoratos kai akatas kewastos. Então, olha como mudou aqui, ó, o finalzinho. Vou voltar aqui, ó. Uranos, lá está o quê? Uranon. Uma vez eu estava em Camusim, faz um tempo já, e eu abri a Bíblia em grego para um amigo que gostava, e ele viu o nome de Jesus, com um final diferente. Ele, pai, mudaram o nome de Jesus, como é que pode? Ele disse, não, meu amigo, é porque isso aqui são, quando o nome de Jesus está, como por exemplo, o nome de Deus está no nominativo, é teos, certo? Quando está no acusativo, é teon, muda um pouquinho, certo? E quando é algo no genitivo, não é que é questão de posse, então é tu, em vez de ter teos, que é Deus fazendo alguma coisa, né? Teon, Deus está recebendo a ação, tu, é que é dele, né? HP tuteu, né? O amor de Deus, HP tuteu, certo? E aí, quando é para Deus, né? No dativo é teo, entendeu? Você sente isso mais grave. Então, tá aí essa questão ah, dos casos, tá? Isso aqui é a introdução para você ter uma ideia. Vamos ver aqui um exemplo. Marcos, Marcos, o evangelista, ama a Deus. Veja aqui, português, a ordem é diferente, né? Marcos, o evangelista, ama a Deus, certo? Agora, Deus ama Marcos, o evangelista. Tem diferença aqui? Com certeza tem. Por quê? Porque nós estamos falando de português, certo? Nós estamos aqui estudando, essas frases estão em português. Marcos ama Deus é diferente de Deus ama Marcos. Agora vamos ver como é que seria isso em grego. Vamos ver como é que ficaria. Ó, deixa eu tirar isso aqui. O Marcos, o evangelistes, filei tonteon. Então, Marcos, o evangelista, ama a Deus. Então, esse tonteon, lembra que eu falei de teon? Ele está recebendo o amor de Marcos, certo? Agora, veja se você colocar isso no início. Ó, tonteon, filei, ho Marcos, o evangelista, evangelistes. É a mesma frase, não mudou nada. Ó, filei, tonteon, certo? Só mudou a ordem. Então, em grego, mudou a ordem, mas o sentido é o mesmo. Se eu for traduzir isso aqui, eu tenho que traduzir isso aqui primeiro, certo? Eu tenho que traduzir Marcos, o evangelista,
ama a Deus. Esse é o detalhe que muitas vezes você vê que quem está começando se perde. Mas se você prestar atenção ao finalzinho das palavras, certo? Tá vendo aqui, ó? Você não vai se perder, tá bom? Filei Romarcos, o evangelistes, então tem, ó, olha que interessante, mano. Ama, e aqui, meus amigos, aqui é a terceira pessoa do singular. Ele ama, certo? É, Marcos, o evangelista. Só que aqui também Deus poderia ser terceira pessoa, logicamente, né? Marcos, ele também. Aqui é muito ambíguo, tá muito ambíguo. O verbo não resolve. O verbo não resolve. Mas, como eles estão aqui com os artigos, né? E aqui também resolveu o problema. Esse tonteon tem que receber a ação. Do mesmo jeito que aqui, ó. Tem que receber. Não pode fazer a ação. Por causa da declinação aqui. Certo? Então, Marcos, o evangelista, ama a Deus. Tem que traduzir todas as três do mesmo jeito. Ok? Agora vamos ver aqui nessa quarta linha. Roteos, veja como mudou. Ó, tonteon, agora é roteos. Aqui já é diferente. Aqui é Deus fazendo ação. Deus ama. Olha aqui, ó, ton marcon. Olha, aqui era romarcos. Aqui é ton marcon. Olha como mudou. Mudou só o finalzinho. Pastor, é muita coisa. Não, não é muita coisa. É só uma coisa diferente. E isso aqui é bom você pegar logo de início, porque aí quando você for vendo o finalzinho das palavras que mudou, aí você vai ver a tabela que eu vou mostrar para vocês e você vai decifrar tudo. Ok? Então, Deus ama Marcos, o evangelista. Colocando agora o Marcos na frente. Ton Marcon, ton evangelistes, filei roteos. Da mesma forma, você tem que começar a traduzir daqui de trás. Ó. Deus ama Marcos, o evangelista. Olha que legal, gente. Agora veja a tabela. Essa tabela quem fez foi o pastor Milton, professor Milton, certo? Faz quase 20 anos, por isso está assim, bem velhinha. Mas vocês vão ver, olha, as declinações, certo? Por que são três declinações? Porque aqui como eles têm, a língua é mais complexa, né? Então, imagine que você pegasse todos os substantivos em português e fizesse uma tabela para ver as terminações deles, certo? Aí você teria uma tabela parecida com essa. Não seria tão parecida porque nós não temos essa questão das declinações, né? Mas como eles têm esse código, né? Tipo um código. Se você colocou no finalzinho, já identifica, certo? Se é sujeito, se é predicado, ok? Isso aqui também vai ajudar a gente nos artigos, que nós não vamos falar aqui, vai ajudar nos adjetivos, porque os adjetivos eles também têm declinações, só que eles vão seguir é, é, essas mesmas terminações aqui, vão seguir as mesmas terminações. Então, é, é, até o professor Milton, que era bem exigente, ele não queria que a gente memorizasse isso aqui. A gente podia levar a tabela, acho que ele deixava a gente levar a tabela, acho que ele deixava levar a tabela para a gente conseguir fazer a declinação das coisas lá, né? Então, a gente vai vendo, né, os nomes, ah, tá aí, primeira declinação. Eu vou mostrar para vocês onde é que ficaria o teos, que a gente acabou de ver. Ó, o teos está aqui, ó, segunda declinação. Ó, teos, do nominativo, singular, certo? Teos. Teu, né, de Deus. Teo, né, para Deus, a Deus. Teon,
ó, terminando com on, certo? Te é o vocativo, né? Chamado Deus, assim. Deuses ficaria teoi, tá? Teoi, teon, né? Dos deuses, como traduzir, né? Teóis, aos deuses, né? Acusativo. O acusativo teus, né? Os deuses estariam recebendo as ações, e teoi também é o vocativo. Você percebe como fica interessante quando você vai vendo, né, as coisas na prática, né? Aí você vai vendo outras palavras, outras várias, certo? Deixa eu mostrar para vocês agora os verbos. Os verbos. Está aqui uma tabela, certo? Daquele livro, aquela gramática, noções do grego bíblico, né? Noções do grego bíblico. Foi a gramática que nós usamos no seminário. Eu amei essa tabela aqui, porque tem tudo. Tem tudo. Só, só explicando a você aqui como é que funciona. Eu coloquei até algumas cores aqui, ó. Presente do indicativo ativo, certo? Então, a ação é uma ação linear, é uma coisa que continua, né? Que está acontecendo. Aí, no 5.2 é o tópico. Você procura esse 5.2. Na lição 5.2, você vai encontrar o presente do indicativo ativo. Ó, lembra do Lego que a gente viu lá? Lego? Não foi Logos, né, que a gente usou lá. Mas vamos dizer Lego. O Lego eu digo, Lego, legeis, legei. Legomen, terceira, primeira plural, legete, legos. Então, começando aqui, está na primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Você viu que eu coloquei nomes de pessoas, para memorizar? Eu vou colocando nome de pessoas, assim, para a gente, às vezes, imagens, né? Ó, ET, parece um ET aqui, né? Então, assim você vai memorizando as coisas, tá? Esse aqui é o presente. Aí você tem aqui, deixa eu ver, o futuro. O futuro do indicativo ativo. Ó, o ex, homem, assim. Parece que é igual a terminação. Aí você, quando você aprende um, as outras vão ficando mais fáceis. Por quê? Porque eles vão colocando só apenas alguns detalhes. Por exemplo, olha o S aqui, ó, o sigma, certo? Então, se você pegar o S e colocar na frente daqui, certo? Aí vai ficar o verbo no futuro, certo? Tá aqui, futuro. Aí tem o médio. Então, a gente não vai poder entrar em todos os detalhes, mas vocês estão tendo uma noção, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês também uma outra forma que eu estou usando para memorizar os verbos. Olhe aqui. Isso aqui é o condomínio onde eu moro, certo? Então eu tirei uma foto. Você pode fazer isso no seu bairro, sua cidade, se quiser, né? É, você eu peguei aqui, certo? E coloquei em vários lugares, né, do condomínio. Cada canto eu coloquei uma terminação. Eu coloquei o primeiro, aorista, indicativo, ativo. Eu tenho uma foto disso aqui. Quando eu quero pesquisar, eu vou lá no meu celular e acho, bem rapidinho, certo? Aí, quando eu estou lendo a Bíblia e eu encontro uma palavra muito interessante, aí eu digo, mas isso aqui é o quê? Está em que tempo? Aí eu vou lá e escrevo aqui, ó. Você percebe aqui o que eu escrevi, ó? Epoessas. Você fez. Uma coisa que eu errei quando fiz aqui, que agora não tem mais como mudar, porque já está tudo pronto, eu coloquei o singular desse lado e o plural desse lado. Mas isso aqui é só uma coisa minha mesmo, você pode fazer do jeito certo, que é colocando do lado de cá, certo? Então, aqui estão as terminações do auristo. O auristo é o tipo passado. Não dá tempo de explicar tudo sobre isso, mas é uma ideia completa, uma ação completa, não é somente passado. Porque às vezes você coloca
existem palavras que estão no aoristo e ela tem outra conotação. Mas, quando você tem esse epsilon na frente, tem essa ideia de passado, né? Então, esse aqui é uma das terminações que são mais usadas. O ezinho na frente e o se porque aqui é a terceira pessoa do singular. Aqui é a raiz e o se, né? E às vezes tem o n no finalzinho. Então, lembra da genealogia? Genealogia diz assim, e gerou. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou. Então, essa palavra lá é genau, que é gerar. Aí, quando você pega essa palavra e coloca no aoristo da primeira indicativa, você tem que colocar um E na frente e um SE no final, se for a terceira pessoa do singular. Então, vai ficar Genesen. Abraham de Genesen ton Isaac. Isaac de Genesen ton Jacob. Você entendeu? Então, você diz, mas pastor, são tantos detalhes. Sim, mas você não precisa decorar assim, com loucura, com ir para cima de tudo. Não, porque você é muita coisa. Mas se você for com base no texto, aí quando você vê, repetiu tanto, eu quero saber isso aqui, estou interessado. Você volta aqui e aí você vai aprendendo devagarzinho as palavras. Olha aqui, ó, epoiessas. Lembra de Gênesis 3:13, quando Deus falou para Eva, Eva, o que você fez? Você fez. Que epoiessas. Epoiessas. Tá aí, ó. Epoiessas. Aqui também, no terceiro do plural, egnosan. Eles perceberam. Egnosan. Egnosan. Ekusan. Ekusan. Eles ouviram. Ekusan. Acu é ouvir, né? De acústica. E quando vai para o passado, coloca o códigozinho, o E na frente, no caso do auristo, né? Indicativo ativo, e o san. Ekusan. Eles ouviram. Tá? Vamos passar aqui. O primeiro auristo, deixa eu apagar essa parte aqui. Imperativo, olha quantos que eu encontrei. Por que eu encontrei tantos aqui? Vou mostrar depois para vocês como foi que eu achei isso aqui. Teto, tá vendo aqui, ó? T, se eu consigo colocar um zoom aqui, vou dar um zoom aqui, ó. Teto, é o finalzinho, né? Ó. Geneteto, geneteto, seja feita a sua vontade. Mateus 6:10, ó. Geneteto, certo? Hagiasteto. Hagiazo é santo, né? Hagios é santo. Hagiazo é santificar. Hagiasteto, seja santificado. Olha. É o imperativo passivo do auristo. Stauroteto, stauros é cruz. Stauroteto, seja crucificado. Então, de tanto você ver, você vai, é assim e tal, e você vai pegando a ideia, né? Aí, quando é para uma pessoa, isso aqui é a segunda pessoa, né? Que é a primeira pessoa. Eu coloquei até um nome, cacetete, que é tete, lembra de cacetete. E teto, lembra de teto de casa. Isso aqui são para você lembrar. Então, olha aqui, ó. Tete, algumas ordens que foram dadas aqui, ó. Minesteti. Minesteti. Ó, lembra que eu falei do método mnemônico? Mine, tem essa ideia de lembrar. Então, aqui, ó, minesteti. Colocou o finalzinho aqui, ó, da conjugação. Lembra-te. Lucas 16:25. Isso aqui aparece muitas vezes. Eu botei aqui para as palavras que aparecem muitas vezes. Arteti. Arteti. Tem palavras que a conjugação, a conjugação tem que ficar do jeito que está aqui, não pode mudar. E aí o verbo, ele simplifica, entendeu? Porque senão fica, não sei, aí tem que, ele fica só a ideia, né? Esse verbo aqui é o Aaron.
arteti kai bleteti. Bleteti, ergue-te e lança-te. Lembra de Mateus 21, 21? Do monte você vai levantar, né? Se você tiver fé, diga ao monte, levante-se, vá para o mar e jogue-se no mar. Então tá aí o verbo, o bleteti. Esse verbo aqui é balo. Se você usar, lembra da palavra bala? Bala é que ela vai, né? Então, balo, ela envia, lança, entendeu? Se você colocar aquela preposição epibalo, peribalo, peri, que é o perímetro, né? Então, peribalo, ao redor, então você vestir, você lança uma coisa ao redor de você, peribalo. Então, tá aí. Cataristeti. Cataristeti. Você vê? Nós estamos só nesse aqui. Então, imagine se cada dia, meia hora que você gastar e você ficar só em um, todo dia você vai aprender uma conjugação. Todo dia. Todo dia você vai aprender uma devagarzinho. Cateristeti, fica limpo, Mateus 8:3. Poreuteti, vai, Mateus 8. Hilasteti, hilasteti, Lucas 18, que é ser propício. Vamos outro aqui. Tete, agora já é plural, certo? Já é plural. Mateus 9:38. Deeteti. Esse verbo deomai. Deeteti. Tete. Rogai. Jesus falando, rogai para que venham outros trabalhadores, né? Então, egerteti. Egerteti. Ó, egerteti parece que é o mesmo verbo, né? Ergue, né? Erguei-vos. Apocritete. Apocritete. Respondei-me. Fobetete. Temei. Fobei, lembre de phobos, né? Fobia. Fobetete. Então, meu povo, vocês vão pegar as palavras e a gente vai vendo os códigos, né, na língua, tá? É muito interessante, você vai vendo isso devagarzinho. Mais um caso aqui, o imperativo, primeiro auristo, imperativo ativo, certo? Son. Isso aqui tem muito na Bíblia, muito imperativo. Ó, poleson, poleson, vende, Mateus 19. Lembra de Jesus, vende tudo que tens. Poleson, soson, soson, salva. Sozo é salvar, né? Soson, salva. Poieson, faze. Dexon, Dexon rimin, mostra. Dexon, epistrepson, permite-me. Não, epitrepson, permite-me. Strepson é volta. Trepson, epitrepson, permite. Trepson, volta, muito parecido. Boetesson, ajude. Ecopson, corta. Então, tudo finalzinho igual, meu povo. Finalzinho igual. Olha esse Mateus 28, que é muito conhecido. Mateteusate. Sate, final. Mateteusate. Mateteus é discípulo, né? Matetes. Matetes vem de mantano, que é aprender, é aprendiz, né? Então, finalizando aqui essa parte, eu queria mostrar aqui esse site aqui do Accordance. Esse aqui é o aplicativo do Accordance. Eu uso todos os dias esse aplicativo, Accordance. E o outro é esse aqui, que é o do Logos, tá? E aqui a gente está finalizando. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu uso o Accordance. Deixa eu passar aqui para o outro compartilhamento aqui. Accordance. Esse aplicativo aqui, vocês estão vendo aí? Então, esse aplicativo aqui não é tão baratinho, certo? Geralmente um aplicativo é o quê? R$20, 30, no máximo 100, né?
Esse aqui eu lembro que foi 600 só para começar, certo? Só que eu comprei junto com um amigo, não comprei sozinho, certo? Eu hoje nem quase que não uso, mas é dele também, Sedemias. Aí, é, você tem aqui, olha, em cima, é, os livros que você comprou, certo? São vários, né? Assim, a gente vai comprando os livros, as Bíblias, né? Você pode dividir a tela, certo? Colocou aqui, eu coloquei em grego em cima, coloquei em português embaixo. Interlinear, olha, quando você, por exemplo, eu quero, ó, Gênesis, Mitros é mãe, tá vendo aqui embaixo? Aqui é a raiz, né? A raiz é isso aqui, minha gente. Isso aqui, com isso aqui você pode descobrir também qual é a conjugação, qual é a declinação das palavras, né? A, como é que, onde ela está na frase, né? No caso aqui, verbos. Eu vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Você pode mexer aqui, ó, um azinho, e você vai ter mais ferramentas, né? A palavra, colocar isso aqui, o tag, glossário, tradução, sintaxe, transliterado, se você quiser ver como é que fala, certo? Olha aqui, ó. Olha como fica maior, né? Tudo é Jesus Cristo. Cristo, Christos. Gênesis, ó, nominativo, singular, feminino. Olha aí, ó. Nominativo, singular, feminino, certo? Vamos ver um verbo aqui, ó. Menesteus, T6. T6, tá? O que no aoristo, passivo, particípio, feminino singular, certo? Genitivo. Então, tem tudo. Tem tudo aqui. Isso aqui, meu amigo, tudo já conjugado, tudo já declinado, tá? Eu vou simplificar aqui para vocês verem como fica, como eu faço na hora de estudar, por exemplo, eu quero eu quero me dedicar somente a uma palavra, certo? Vamos pegar uma palavra aqui, é, Texetai. Texetai. Eu clico em cima, olha, vai aparecer aqui, ó, vem do verbo ticto, é futuro, né? Ter filhos, forma fortalecida da palavra primária teco, que é usada somente como, deixa eu ver se ele aumenta aqui, ó. Olha outra coisa aqui, ó. Texetai aparece duas vezes, certo? No Novo Testamento, duas vezes. Só que Texetai, ele já está conjugado, né? Ele vai gerar, vai dar a luz. Ticto aparece 18 vezes. Então, se eu quiser saber quais são o outro local que aparece Texetai, eu posso clicar aqui, ó, e ele vai lá me dizer. Mateus 1, 21 e outro 23. Tá aí, ó. Texetai, dará a luz. Eu give birth, dará a luz. Vamos voltar lá. Clico aqui, Texetai. Então aí tem, ó, da parte de uma mulher, dar à luz e tudo mais. Aí, se eu disser assim, eu gostei desse, achei interessante esse futuro aqui, o futuro médio indicativo. Gostei. Quero saber quais são as outras palavras que estão no futuro médio no todo o Novo Testamento. Aí eu vou aqui, ó, buscar. Aí eu coloco aqui, ó, é, tag. Ele vai me dizer, ó, todas as vezes. Aparece lá em cima, 100 resultados. Tá lá em cima, ó, 100 vezes. Aí eu vou estudando. Ó, o texto está aí o mesmo.
Depois, vamos ver aqui. Excelelcetai. Ó, excelelcetai. Sairá. Vem de exercomar. Exercetai. Zecetai é viverá. Ó. Zecetai. E aqui embaixo tem a palavra também, né? Ó. Zecetai. Viverá. Então, olha o outro exercício que eu faço também. Eu pego, eu já sei que está no futuro, né? Ó. Futuro. Olha de novo aqui, ó. Futuro, médio, indicativo. Terceiro singular, certo? Aí eu vou e leio aqui, ó. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá. Eu pensei, como é viverá? Deve ser, meu Zé Setai. É o mesmo ali, né? Disse Jesus, tu és o filho de Deus, lança daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens. Dará ordem. Então, deve ser Keleos Setai, alguma coisa assim. Aí se eu errar, eu vou lá e conserto. Entendeu? Deixa eu ver, era 4. Aí eu tô Graptai, Enteleitai. Errei? Por que que eu errei? Aí eu vou ver, Enteleitai, dá ordens. Entole, vem de mandamento. Então a gente vai aprendendo. Mas Kelleson também é da ordem. Aí você vai vendo, não, eu já vi isso em outro verso e tal, e você vai vendo as diferenças. Tá certo? Então, é assim que eu faço para descobrir e ir aprendendo as conjugações, sem precisar ficar muito preocupado com memorizar, assim, na força, na marra, tá? E agora, finalizando lá com o outro, vou parar aqui e vou mostrar o Logos. Esse Logos, meus amigos, nós poderíamos passar um tempão aqui no Logos, porque tem tantas ferramentas, muitas ferramentas no Logos. Vou mostrar só as ferramentas que eu gosto para estudar o grego, né? Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas tem um áudio. Ele tem um áudio aqui, ó. Não sei se vai dar para ouvir aí. In arhe ein halagos, kai halagos in proston theon, kai theos ein halagos. Eu não sei se deu para ouvir, mas está aí. Enarquen hologos, tal. Aí você tem aqui embaixo também, como aquele outro, o verbo, no princípio era o verbo. Olha que interessante aqui do logos. Você, por exemplo, a palavra arque, você clica em cima, aí ele dá várias coisas. Se você não conhecia essa palavra, a gente até estudou ela, né? Apareceu como arque, que deu origem à palavra arqueologia, mas está aqui, ó, arque vem de começar, liderar, né? Arco. A raiz é arco. Outro dia eu estava lendo uma palavra que era caris, né? Que é graça, né? Carizo, a, se alegrar, né? Tem a cará, né? Cará, alegria. E aí eu lembrei de uma palavra em português que tem esse sentido, né, de fazer alegria, que é careta, né? Que vem daí, cará, né? Que você, alegria, 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 cará. E aí tem as palavras que a gente nem sabe, né, de onde vem, tá aí. Então, imagine só, arque, tá aí, arque. Eu gosto muito de ver essa palavra aqui, que é a raiz. Como que foi que ela foi formada, essa palavra, certo? Aí tem outras coisas, depois vocês podem ver. Aqui embaixo, você pode... Isso aqui foi eu que criei, que é o Logos tem um aplicativo de vocabulário. Você faz os flashcards, você que cria os seus flashcards, entendeu? Vou colocar esse arquivo aqui para vocês verem como é que funciona. Vou colocar ele em Evangelhos, né? Que Evangelhos, tá vendo? Olha, olha essa palavra aqui que eu criei, que eu peguei lá, Nema, lembrando de Neymar, outra, Galenin, lembrando de galo, certo? Aqui é a palavra em grego. O outro verso, ó, tumba, né? Que é
que é Mnema, é tumba. Então, você vai criando os seus flashcards, o que faz você lembrar, cadeia, né? Tormenta. Então, que são detalhes que você vai colocando aí nos flashcards que você pode criar, tá? Tem outro detalhe aqui também do grego, do Logos, que você clica aqui na palavra e tem esse estudo de palavras. Olha aqui, ó, estudo de palavras. Quando você clica aqui, vai abrir vários dicionários, né? Alguns em inglês. Se você tem um em português também, que eu comprei em português. Mas tem a palavra, olha que interessante, a palavra e como ela é traduzida no Novo Testamento, certo? Olha aqui, ó. Arque, principado, pontas, elementares, governadores, jurisdição, todas elas. E se você clicar em cima, ele vai dizer onde é que está. Olha lá. Você vai vendo o texto e tal. É muita coisa para a gente estudar aqui, minha gente. Aqui. Tem até a conexão com o hebraico, a Septuaginta. Como foi que a Septuaginta traduziu essa palavra arque? Quer dizer, como que a Septuaginta traduziu, como ela usou a palavra arque nas palavras hebraicas, né? Que a hebraica veio primeiro, certo? Aqui você vai ver os sinônimos, né? Ó. Arquiereus é o sumo sacerdote, tem um áudio, né? Archierus. Arquierus, arco, começar, hiparco, ser, estar, arque, começar, arcon, líder, quiliarcos, tribuno. Então, com uma palavra, você começou a estudar só arco, arque, você já está aprendendo outros aqui, ó. Arcaios, antigo, aparque, primícias. Essa palavra também usa para ofertas, né? Ah, porque são as primeiras ofertas, as primícias. Arquissinagogos. Arquissinagogos, líder da sinagoga. Tem mais. Olha aí, minha gente. Quantas. Então você vai aprendendo uma e você vai vendo outras coisas. E aí a Bíblia vai ficando mais fácil para você. Porque você vai seguindo numa linha de pensamento e vai navegando. Não vai precisar ficar quebrando muita cabeça. Então tá aí algumas ferramentas. Tem uma ferramenta que eu queria mostrar para vocês aqui, que é sobre o. é, Deixa eu ver. Eu não uso muito o computador para isso. Ó, análise de passagem, comparação de textos, concordância, é, editor de sermões, editor de sermões aqui, guias. Ó, guia de passagem. Aqui, quando fala guia de passagem, você clica aqui e coloca a passagem que você quer, ele vai dar tudo o que você tem na sua biblioteca sobre aquela passagem. Estudo de palavra, você clica numa palavra, aquele estudo que eu fiz, você pode, em vez de estar num texto, você pode abrir ele e botar uma palavra que você quiser. Guia teológico, né, para você entender todos aqueles temas, né? Guia exegético, esse aqui, ó, para você fazer uma exegese do texto. Aí, meu amigo, a exegese já está pronta, é só clicar aqui que ele vai dar a exegese pronta. Não tem mais trabalho, é só você vir estudar o comentário dos textos, os aparatos, se na palavra, se no verso tiver algum problema de gramática, ele vai dar, né? Ele vai explicar, e você tem aqui uma infinidade de assuntos, comentários, certo? Palavras importantes para você estudar, muita coisa, literaturas antigas que falam sobre aquele texto, alusões, literatura judaica, os comentários. Quais são os comentários que falam? Olha, mais aqui, ó, certo? Revistas, gramáticas. Meu povo, tem muita coisa aqui nesse Logos, tá? Conselho a vocês. Eu queria terminar com uma reflexão, tá? Uma reflexão aqui da Septuaginta. Eu estava lendo esse texto e eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante.
Quando você lê em grego ou qualquer outra língua, não é a sua língua, você vai ter que prestar mais atenção. Então, quando você presta mais atenção, você pega mais detalhes, né? Em português eu li isso várias vezes e não tinha pegado esse detalhe. Mas veja aqui, Kai sinetelesan, ora nós, os céus, né? E a terra, paz ao cosmos. Kai sinetelesan hoteos, ó, Deus completou, sabia? Que aqui está no final, ó. Completou Deus no dia sexto a obra, sua obra que tinha feito. Epoiesen, lembra aquele verso, aquele auristo, terceira pessoa do singular, epoiesen. Muito usado esse verbo aqui, epoiesen, poiel, fazer. Katepausen. Katepausen, quando eu vi essa palavra aqui, que é o descansou, ela vem da palavra pausa, né? Então Deus deu uma pausa, ele parou ali para descansar. Abdômen, aí ele vai falando, tal, que abençoou, santificou o sétimo dia. Aqui que eu achei interessante, ó, kai eplasen hoteos ton anthropon. Ó, hoteos, Deus, formou. Eplasen, tem aquela ideia de eplasen, lembra de plástica, como se Deus tivesse feito ele modelou, né? Essa forma de formar é esse tipo de modelar. Ele modelou Adão com, com terra, que é com pó, né? Quando eu pego essa palavra, eu lembro de cuscuz, né? Cuscuz é feito pó, né? Kun, é, apotesques, da terra, e enerfisesen, ah, soprou nas suas narinas, né? O sopro de vida. E ele se tornou uma alma vivente, psique, psiquene. Então, aqui, ó, é acusativo. Psique é nominativo e aqui é acusativo. Aí, o que acontece? Deus fez Adão, né? Quando você vê para o verso 8, olha o que diz. E plantou o Senhor Deus paraíso no Éden, no jardim, né, do Éden. Paraíso no Éden. Ao leste. E colocou ali o homem que tinha formado. Quando eu li isso aqui, meu pai, quer dizer que Deus plantou o jardim depois que tinha formado Adão? Porque eu sempre achava que Adão tinha sido formado dentro do jardim. Dentro do jardim. Não tem os filmes, os desenhos que já coloca Adão ali, ele acorda, já vê Jesus, já vê Deus. E então, mas o texto, isso está em português, está em hebraico também, só que a gente não pega isso. Mas quando você vai para uma outra língua, né, especialmente aqui, você vai lendo devagarzinho, aí você vai vendo os detalhes. Então, e plantou o Senhor, aqui no português, né? Plantou o Senhor Deus no jardim, na direção do Oriente, e pôs nele. Esse aqui, ó, pôs nele o homem. Isso aqui nunca ia me dar essa ideia de que ele estava fora e ele colocou para dentro do jardim, entendeu? Então, houve aquele momento de entrada no jardim. Isso foi interessante porque Deus já sabia que eles iam sair do jardim. Adão ia sair, Deus já sabia disso. Mas, e Deus já colocou Adão ali, e eu acredito assim, que ele diz, olha, eu tenho um relacionamento com você fora do jardim. Eu criei você fora do jardim. O jardim é uma casa que eu fiz para você, algo especial. Quando ele saiu, Adão deve ter entendido isso, ele entendeu, olha, eu estou saindo do jardim, mas não vou morrer lá não. Não vou viver sem, eu posso viver, não preciso viver sem Deus lá fora.
Porque Deus estava comigo lá. Imagine se Deus tivesse criado Adão dentro do jardim e agora ele sai do jardim e ia ficar meio que perdido, né? Mas Deus é tão sábio que até isso ele pensou. Então, ó, aí você diz, mas como é que você tem certeza que foi assim? Se você for no verso 15, ele repete a informação. É assim, ó. Ela bem tomou o Senhor o Senhor Deus tomou o homem que tinha formado e colocou no paraíso, certo? Então, Adão foi colocado ali para cuidar e tudo mais. Aí tem outro detalhe aqui, que ele vai falar da árvore, né? No versículo 18 ele vê que o homem está só, monos, né? Ó, monos. Vou fazer uma auxiliadora, helper, ajudadora. Só que depois que ele diz que vai fazer a ajudadora, não faz. Não faz. Ele vai fazer os animais, ó. Eplacen hoteos tesgues, ectesgues, pantatateria do agro. Esse capítulo 2 de Gênesis, tem muitas pessoas que têm um pouco de dúvida sobre ele, porque ele tem algumas diferenças, né? Mas como é que pode? Tá em contradição? Não, não está em contradição. É como se fosse um zoom. Ele dá um zoom na sexta-feira. O que Deus criou na sexta-feira. Ele dá um zoom e vai dizer, olha como foi a sexta-feira. Na sexta-feira, Deus vai criar Adão lá de fora, né? Aí ele acorda, vê a Deus, aí eles conversam, lógico, né? Olha, eu faço isso quando eu estou estudando, e eu vou imaginando, lógico que eles vão conversar, eles não vão ficar calados, né? Conversa, aí entram no jardim, aí Deus, né, mostra para ele os animais, né? E ele vai agora colocar os nomes nos animais, e aí é que Adão vai perceber que precisa de alguém, e aí Deus vai fazer. Então, são detalhes que você vai vendo, minha gente, a gente vai vendo e vai enriquecendo o estudo da Bíblia. O meu desejo é que você estude cada vez mais. O meu desejo é que você aprenda, que você se dedique. Isso aqui foi uma introdução, eu tentei mostrar as ferramentas, a forma que eu estudo, e que você possa cada vez mais se aprofundar, tá? Procure gramáticas, procure material online, né? E você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.